sábado nós falamos que nós temos que abrir o nosso congresso, né, o nosso acampamento, de forma tremenda. Hoje a palavra de Deus foi tremenda de manhã, né? E eu tenho certeza que será tremenda agora à noite também, porque o pastor Antônio ele tem sido usado por Deus de forma poderosa, tremendamente, né? Então eu queria que o senhor ficasse à vontade, pastor, que o Espírito Santo colocar no seu coração, que o senhor possa passar para a gente. Amém? Obrigado, pastor. José, queridos, depois de escravo, ele acabou sendo preso como malfeitor. Ele foi injustamente acusado de ter cometido um crime e acabou passando um longo período da vida dele confinado em uma cela. Ele era um homem que tinha uma característica comum para muitos e incomum para outros. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. A grande vantagem de José, no meio de todas essas nuances, essas peripécias, essas mudanças da vida dele, era que ele era um jovem, não era um homem formado ainda, um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, e por isso ele se deixava ser guiado pelo Espírito. José, querido, era honrado pelos homens. Deus fazia com que José achasse graça diante das pessoas. José, queridos, ele acabou se tornando o segundo homem mais importante do Egito, que era a nação mais importante do mundo na sua época, e ele tornou-se, ainda assim, ele acabou se tornando o homem mais importante de todo o mundo conhecido naquela época e até nos dias de hoje. José, ele salvou o seu povo da fome. Ele teve um papel específico dentro da família dele. E nós vemos que todas as situações boas na vida de José e todas as situações ruins na vida de José cumpriu um propósito. Deus tinha um plano para a vida de José. Se as coisas na vida de José não deram bem, querido, Deus tinha um propósito para cada situação, para cada sofrimento, para cada luta, para cada tristeza, para cada injustiça, para cada angústia e para cada dor pela qual ele passava. Mesmo que no momento ele não conseguia compreender quão fiel José era e dedicado, temente a Deus, mas a vida trouxe para José muitas viradas, ventos contrários sopraram contra a vida desse jovem, e ele se viu aprisionado, escravizado, sofrido, humilhado, injustiçado durante muito tempo da sua vida. Ele viu o sofrimento, ele experimentou a solidão, ele experimentou a tristeza, o medo, a angústia, querido, ainda na sua juventude. A vida de José não foi fácil, amado. Poderemos alcançar. O segundo modelo, nossa, esse daqui arrebenta com tudo. Quem já ouviu falar de Moisés, levanta a mão. Aí aumentou. Moisés, quem era Moisés? Moisés, querido, é o nome mais relatado da Bíblia. Sua história vai além, querido, de ocupar, olha bem, a história de José ocupa nada mais do que 4 livros da Bíblia, escrito por ele, e além desses 4 que relata a vida dele, ele escreve também Gênesis, e escreveu também o livro de Jó, que é a atribuída autoria de de Moisés. Desculpa se eu confundi. Querido, Moisés, ele é citado por todos os escritores bíblicos e até por Jesus. Ele era uma pessoa cheia de erros e acertos, defeitos e virtudes. Era forte,
e fraco, espirituoso e vulnerável. Era uma pessoa comum, como eu e você, cuja única diferença entre qualquer um de nós que estamos aqui e Moisés é que Moisés, ele decidiu ter o Senhor como a sua única fonte de inspiração. Não se tratava de qualquer pessoa. Moisés foi minuciosamente preparado. Além das ciências que nós conhecemos, ele foi preparado em ciências ocultas para se tornar também um sacerdote. Olha bem o que eu vou dizer. E no futuro, um semideus. E o que aconteceu com Moisés? Ele tomou uma decisão. Ele sabia, quero acreditar eu, como muitos outros estudantes da Bíblia, que ele sabia que Deus tinha um propósito para a vida dele. E prova disso é que ele desceu até o campo dos escravos para tentar libertar o seu povo. Ele tinha o poder na mão. Ele podia até aquele momento fazer tudo o que ele quisesse, o que ele bem entendesse. 80 anos de idade. Você imagina um Moisés totalmente diferente do Moisés do cinema. Vamos tentar pintar a figura de Moisés. Um corpo seco, barbudo, pendurado em um cajado, na frente de um monte, pensando na vida. Acabou, Moisés, acorda, não tem mais nada para você. 80 anos de idade, de repente ele vê um foguinho, de repente ele vê uma faísca, de repente ele vê algo acendendo, ele começa a ver aquilo tomar corpo e tomar volume. Ele vê que na frente dele, lá na frente, tinha uma sarça queimando, mas estava queimando muito, mas ela não era consumida. Ele falou, meu, que loucura, que mistério, que visão é essa? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu vou me aproximar dessa sarça e vou ver que grande maravilha é essa que está acontecendo. E quando ele se vira para aquela sarça, querido, ele descobre duas coisas, amados. Primeiro, que o plano de Deus ainda não havia acabado. Segundo, querido, que quem coloca limite entre nós e aquilo que Deus tem para as nossas vidas somos nós e mais ninguém. Porque se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se Deus te separou, se Deus tem um chamado e um plano para a tua vida, não há nada nessa vida, não há nada nesse mundo que vai poder impedir aquilo que Deus tem a fazer através de cada um de nós, em nome de Jesus. Ele olha e Deus diz, Moisés, tira a tua sandália do pé, porque a terra que está pisando é santa. Moisés começa a entender, queridos, quem é que estava falando com ele. Sabe o que aconteceu com Moisés, querido? Ele se deparou com o Senhor, e a história da vida inteira dele foi mudada. Inteira. Será que hoje não é o dia de termos uma verdadeira entrega da nossa vida? Talvez você já aceitou Jesus, talvez você já veio na igreja, já cante no louvor, talvez você já ouviu muitas palavras, talvez, querido, você acredita em tudo que eu estou dizendo, mas dentro de você há algo que diz, eu estou longe, eu estou fora, o meu tempo passou, eu não consigo me aproximar de Deus. Eu queria experimentar esse amor, mas eu sei o que está me distanciando do Senhor. Eu não consigo chegar mais perto. Eu não sei, queridos. Eu não sei. Havia em Moisés uma área a ser trabalhada, querido. É que Deus não usa preparados, mas Ele prepara aquele a quem Ele quer usar.